Ok, seguindo o último vídeo, a gente criou a nossa função, né? Corrigindo alguns erros, ou seja, não é erros, é porque a gente já criou variáveis parecidas e aí a gente sempre confunde. Então é muito importante aprender a diferenciar isso aí também. E gravando e criando o projeto e gravando, a gente não presta muita atenção nisso aí. Mas o primeiro foi as nossas funções aqui, a gente já tinha criado, e no caso aqui eu estava colocando só velocidade desta forma aqui. Bom, a gente já tem elas todas criadas lá em vídeos anteriores, foi só mesmo uma correção aqui da nossa classe bala. Aqui é onde a gente chama também, a gente passa aqui o valor, faz o update, e aqui não temos este atributo, tá? Se eu rodar o projeto, ele vai dar um erro. Ele disse aqui, ó, group, né, que é o grupo, object has no attribute desenho. Por quê? Porque desenho, traduzindo, é o mesmo que draw. Draw em inglês é desenhar, então ele é o atributo do nosso grupo, tá? Então basicamente está aí. Agora se eu rodar o projeto, já está perfeito aí. Bom, continuando, vamos fazer o seguinte: quando eu atualizo aqui a minha tela, ela está por enquanto ainda vazia. Vamos fazer o seguinte: pode ser aqui, vamos criar a função. Por que ela está vazia? Esta é a questão, porque eu preciso controlar. Quando eu for atirar, eu preciso controlar a direção que eu quero atirar e também a velocidade que esta bala vai sair da arma até acertar o alvo, né? Então envolve tudo isso aí. Podemos fazer desta forma. Aqui então vamos criar uma função, observe a indentação. Então def, vou colocar o que? Por exemplo, update, já se fala de update, self. Podemos dizer aqui que self, então na posição o que? O meu retângulo, o meu rect, na posição x, então ponto x, posso fazer o seguinte: podemos colocar ele um pouquinho, tipo assim, aumentar isso aí. Então o self ponto direção que a gente tem criado, né? Então vai receber, então vamos multiplicar ele pelo self ponto que? A velocidade, né? Isso, então bacana aí. Só que antes aqui também a gente tem que fazer uma verificação. Não vamos deixar para testar depois. Por quê? Porque como a gente está fazendo a diferença aqui, multiplicando a direção pela velocidade da bala, a gente também tem que fazer uma verificação. Todas as vezes que esta bala sair do meu cenário aqui, sair da minha tela, ela tem que acabar, porque senão ela vai ficar repetindo. Quando ele atirar, ele vai fazer aquela risca, né, de balas criada aqui até sair cá na nossa tela, e não é o que a gente quer. Então a gente tem que fazer essa verificação. Então entra aqui um if, se meu self ponto rect, que é o retângulo, lembra que a nossa imagem está dentro de um retângulo, certo? Isso já foi explicado em vídeos anteriores. Ponto right, se na posição direita que ele vai ser o final, então for menor que 0, ou self ponto rect na posição o que? Left, que é a esquerda, for maior que a nossa tela, altura. Não precisamos mexer na altura e sim na largura, porque a bala está vindo para cá ou para cá, ou tanto, porque a gente vai, quando a gente aperta o A, ele vai retroceder, ele vai sair da direita para a esquerda. Quando a gente apertar o D, ele vai sair da esquerda para a direita. Então
tem que calcular isso tudo aí, tá, pessoal? Então vai ser nas larguras que eu preciso e não na altura. Então, se for isso aí, o que que vai acontecer? A gente tem que matar, a gente tem que acabar com essa bala. Então, observe meu cursor aqui. Se eu atirar para a esquerda ou se eu atirar para a direita, tudo que passou fora do nosso cenário, do nossa tela, tem que acabar. Senão ele vai ficar dando aquela repetição. Então, o que? Self, ponto, chamamos um método que chama kill, que é matar, acabar com aquela ação. Certo? Então, deixa só isso. Agora, antes dele matar esta bala, observe aqui, ó, o meu cursor aqui. Então, se eu atirar para cá, quando chegar no finalzinho aqui da nossa tela, ou se eu atirar para cá, para minha esquerda, e quando chegar aqui no finalzinho, tem que acabar. Agora, eu tenho que passar um pouquinho antes de encostar na borda aqui, por exemplo. Por quê? Porque depois que chegou na borda, ele já não conta, ele já faz a repetição automaticamente. Então tem que passar aqui uma medida. Vamos pôr aqui menos uns 98 por aí afora. Eu creio que vai ficar bom, mas a gente vai testar isso, né, pessoal? Então bem na beiradinha, quando antes, tanto para a direita e para a esquerda, antes de chegar fora do formulário ali, para que vocês entendam, acabe. Vamos rodar o nosso projeto para a gente verificar. Então, estamos aqui. Se eu atirar, observe, ó, a bala, ela morreu aqui e não cá. Ainda ficou muito longe, né? Vamos colocar aqui 120, vamos colocar aí, vamos verificar. Então eu atirando, tem que vir um pouquinho, vamos pôr aqui, agora ficou mais, vamos pôr aqui 20, vamos atirar, ficou bem aqui, ó. Ficou bem na beiradinha aqui. Se eu voltar, vai estar lá aí na beiradinha também. Bom, perfeito. Bom, então entendido esta parte aí, o que a gente pode fazer? Para não ficar este valor aqui vago aqui, a gente pode criar uma instância disto aqui. Então vamos entender e vamos deixar da forma que estava. Bom, se eu vim aqui copiar aqui é onde a gente faz a nossa instância. Observe aqui, cadê? Aqui. Então, aqui é onde a gente faz a instância da nossa classe. Então, se eu copiar isso aqui e criar uma função para isso aí, observe aqui, vamos aqui. Aqui está a nossa classe soldado. Aqui depois vem o atualizar. Então, pode ser aqui. Vamos criar aqui a função. Então def pode ser o que? Atirar, por exemplo. Passamos aqui self. Como agora a gente está trabalhando com uma instância que está lá dentro da nossa classe, o que a gente vai fazer? Então Ctrl V. Eu preciso simplesmente perceber esta mudança aqui. Então não vem jogador mais, eu preciso passar como self. Então aqui vai ser self, aqui também self, aqui também self, e aqui a gente tem mais um aqui self. Bom, não vou explicar isso porque já foi explicado em vídeos anteriores. O que vai acontecer? Vai acontecer muita coisa aqui. Uma delas, evitar adicionar mais código, porque quando eu quiser me referir o inimigo, eu simplesmente mudo a chama lá do nosso método, tá? Da nossa função. A gente já tem variáveis para isso e a gente, no decorrer, vocês vão entender. Então, quando eu quiser me referir o jogador, eu uso essa daqui. E quando eu for me referir o meu inimigo, também uso essa daqui. Só atribuir
uma variável, né, que a gente já tem acima aí criado em vídeos anteriores. Então vamos entender. Então temos a nossa função, não é isso? O que basta eu fazer agora? Então o que acontece aqui? Agora vem a jogada. Se o meu jogador ainda estiver vivo, então façamos a verificação, continua. Mas aqui eu simplesmente chamo o que? A minha função. Qual é? Jogador, não é isto? Ponto que a gente colocou? Atirar. Chamamos ele aí. Quando eu for chamar o nosso inimigo, vai ser inimigo, ponto, atirar. Podemos usar a mesma funcionalidade para 2 jogadores ou mais. Entendeu mais ou menos aí como é bom fazer essas avaliações? Então, bacana, beleza até aí. Certo? Então, entendido, vamos aqui rodar. Então, observe que se eu para trás, atiro, para a frente, atiro, W a gente configurou para pular, não é isso? Então ele está atirando. Agora observe uma coisa, se eu segurar o meu space bar aqui, que é a barra de espaço, ele fica aqui uma linha de balas, né? Não é o que a gente quer também. A gente quer que ele dê um tiro e em seguida outro mais separadamente, aí, sem esta multiplicação aqui de balas. A gente precisa atribuir isso aí a variáveis para fazer isso aí. Então aqui acima podemos criar aqui uma variável. Vamos colocar assim, self ponto o que? Atirar underscore, pode ser bala, que são as está aí, contagem. Então vou pôr assim, contagem, ficou um pouco, vou pôr assim, count, isso, para ficar bacana. Vamos começar, vamos inicializar ela no valor de 0, claro, né? Então bacana aqui a nossa variável. O que a gente tem que fazer? Então, todas as vezes que eu atirar, o que vai acontecer aqui? Então, todas as vezes que eu atirar, então, todas as vezes que eu atirar, a gente tem que analisar isso aí. Bom, bacana, aqui tá. Bom, vamos lá, vamos entender. Todas as vezes que eu atirar, eu preciso zerar minha bala, né? Então eu atirei, zerou tudo ali, morreu tudo ali. Eu preciso recarregar minha arma, eu preciso ter uma contagem de balas. Então vamos fazer aqui para entender. Então if o que? O meu self ponto, a gente colocou o que? Bala count. Vamos trazer ela para o ponto 0, 2 pontos. Então quando a minha contagem de bala chegar no 0, vamos fazer o que? Indentamos o código primeiramente. Ele vai vir até isso aí, bacana. Beleza. Então, quando chegar ao ponto 0, que me faça o que? Self ponto o que? Atirar bala count. Tragamos ela no valor de 20. Então, entendendo aqui, se as minhas balas tiver no 0, for igual a 0, que me recarregue no valor de 20. Vamos ter 20 balas aqui. Agora, observe que eu não posso atirar novamente antes de zerá-la novamente. Então, para que ela zere, eu tenho que dar 20 tiros. E se eu não der 20 tiros, ela vai ter que começar aqui novamente, né? Então tem que fazer esta verificação aí. Bom, por enquanto, para que vocês não fiquem confusos, estamos zerando a nossa variável. 0 bala. Eu recarrego ela aqui no valor de 20. 20 balas. Eis a questão agora. Que questão? Qual é a questão? Eis a questão. Todas as vezes que eu atualizar a minha tela, isso aí vai dar um problema, não vai? Vai melar. Então precisamos fazer o seguinte: como a gente já tem aqui embaixo, a gente já criou aqui um atualizar animação, vamos simplesmente
mudar aqui para atualizar. Desta forma aqui, vamos criar este método, já que ele está aqui, então observe, tá pessoal? Então temos o nosso método, vamos fazer o seguinte, observe. Vamos vir aqui, vamos criar. Cá acima, pode ser aqui, nossa, aqui, depois do nosso, aqui, atirar, atualizar a animação. Temos aqui a nossa função de movimento, então aqui, pode ser aqui. Então vamos lá, vamos criar isso aí. Então def o que? Vamos colocar o mesmo que a gente criou lá, né? Que a gente chamou lá já de uma vez, self. Não vou ficar explicando muito isso aí, porque a gente já sabe. Então, self. Ponto, o que? A gente tem esse método atualizar animação, que a gente mudou lá, quando a gente chama lá a função, a gente mudou, mas o método, a função, ela existe. Então, estou chamando ela aqui. O que eu faço aqui? Bom, preciso contar. Todas as vezes que eu atirar, eu tenho um valor lá de 20 balas, quando eu carregar a minha arma. Então, if o que? Se meu self, ponto, a gente colocou o que? Atirar bala count, então se ela for igual, ou seja, que não entra igual, eu preciso contar. Então, se ela for maior que 0, que me faça o que? Self, ponto, que? Atirar bala count vai diminuir. Então todas as, vamos aqui, deixa eu levantar aqui. Então se a minha bala for maior que 0, então significa que eu tenho bala na minha arma. Então eu preciso, mesmo que tenha 5, 8, o limite é 20. Se eu tiver ali 5, ela vai começar a contar 4, 3, 2, 1, 0, certo? Se tiver 8, 7, 6, 5 e assim sucessivamente até zerar. Eu preciso fazer isso aí, senão não funciona. Então vai ser menos o que? 1. Eu simplesmente vou diminuindo a contagem de balas, certo? Então vamos rodar o projeto. Então, se observe que agora eu apertei a barra de espaço, olha lá, uma bala. Só se eu pressionar e segurar, ó, ele dá um intervalo entre as balas, certo? Ele está dando um intervalo. Antes ele estava dando aquela carreira aqui de balas, né? Agora ele já está no intervalo que a gente especificou. Bom, agora precisamos também, todas as vezes que a gente passar no nosso cenário e tiver alguma munição, a gente pode pegar, o nosso personagem pode pegar essas munições, né? Então tem aí uma contagem. A gente precisa fazer o seguinte, vamos pensar, a gente vai zerar nossa arma, a gente vai recarregá-la com 20 munição, 20 balas. Se eu passar em certa parte do meu cenário, eu posso pegar esta munição. Então, se eu tiver 20 munição já carregada a minha arma, eu posso ir guardando esta munição. Então, basicamente é isso aí. Vocês entenderam mais ou menos. Se eu estou carregado, eu posso fazer um backup, né? E ir guardando estas munições aí para me usar durante todo o meu jogo. Bom, podemos fazer o seguinte. Depois da velocidade aqui, eu vou colocar, por exemplo, self ponto, vou colocar assim, o que? Munição, pode ser. Vamos igualar ela como munição. Está aí, perfeito. Então, bacana. Então, todas as vezes que eu atirar, vai contar isto aqui, a munição. Agora eu posso fazer o seguinte também, eu posso dizer aqui que meu self ponto munição tem aí o começo, né? Se eu já tiver munição, passar em um certo ponto,
pegar mais munição, depois eu passar em outro lugar, pegar mais munição, então tem o fim da munição e o começo e o início da munição, recolhendo. Não sei se vocês entenderam aí. Bom, então eu posso pôr assim, ó, para que fique diferente, para não confundir, eu ponho assim, ó, início underscore munição, que vai receber a nossa munição, certo? A gente pode fazer instância disto aqui. Então, para que isso aí aconteça, eu posso passar aqui como argumento. Então, munição. Beleza, até aí tudo bem. Então, a gente já calculou balas, o tanto de balas que a gente vai iniciar. Assim que eu for atirando, vai descontando o valor das minhas balas. E agora a gente já vai atrás de munição. Recarregar, buscar munição no nosso cenário. Bom, vocês estão entendendo aí. Então, bacana. Então, a gente tem que vir aqui e setar isso aí. Então o nosso jogador, o nosso inimigo agora vai começar com 20 munições, não é isso? Com 20 balas, para que vocês entendam. Tanto o jogador como o inimigo. Então só voltando aqui o pensamento. Então a gente tem que fazer o seguinte. Então eu vou ter a munição 20, né? Então vou iniciar o meu jogo com 20 munições. Todas as vezes que eu atirar, esta munição vai ser reduzida. Então, de 20 passa para 19, porque a gente já criou ali a nossa função para fazer essa redução, essa verificação. Então, 20 munições, 19, 18, 17. Se eu morrer, eu tenho que inicializar o meu jogo novamente. Então, esta contagem de munição vai receber a nossa munição. Quanto é? 20. Então, ele vai começar com 20 munições aqui. Agora, a gente tem que pensar também que se eu passar... Vamos supor, eu tenho 20 munição aqui. Se eu passar em alguma parte do meu cenário, tiver lá uma munição no chão, eu posso recolher ela e fazer um backup. Então, eu inicio também esta jogada aqui. Como a gente passou como argumento aqui, a gente pode criar instâncias e ir implementando isso aí, tá? Então a gente inicializou aqui os nossos jogadores, isso aí com 20 munições. Bom, certo? Então aqui aonde a gente criou vamos entender que agora, se as minhas balas foi igual às... Agora eu preciso fazer outra verificação também na minha munição, certo? Porque se eu tiver mais que a posição 0, é porque eu tenho munição, não é isso? Tem que fazer essa contagem aí. Então, para que isso aí fique bem bacana, então, if, se a minha bala, a contagem da minha bala foi igual a 0, certo? And o que? O nosso self ponto, a gente colocou munição, não é isso? Então, se a minha munição for maior que 0, então isso significa que eu tenho munição. Então, já muda totalmente o raciocínio aí. Então, vamos entender. Se a minha munição, a contagem da minha munição foi igual a 0, é porque eu não tenho nada. Mas, e se a minha munição tiver alguma coisa, a minha variável munição? Eis a questão novamente, não é isto? E qual é esta questão? Agora sim, vamos solucionar esta questão, este problema. Então, programar é assim, tá, pessoal? Eu preciso, então, reduzir se a minha contagem de 0, né? Contagem de bala. Se eu tenho munição, eu preciso diminuir ela também, conforme eu for gastando elas. Então, eu simplesmente, cá embaixo, faço o que? Eu reduzo esse valor de munição também. Self ponto que a gente colocou munição vai receber o que? Vai ser menos 1. Então, a gente vai diminuindo.
Por quê? Porque se eu não diminuir a minha munição aqui, eu sempre vou ter munição. Então não faz sentido aí tiver munição para me pegar. Eu vou ter bala na minha arma infinitivamente. Então não é a questão, não faz sentido do jogo, né? Então bacana aí. Entenderam, pessoal? Então é bacana isso aí. Então, se a minha contagem aqui, então a gente iniciou 20 balas. Façamos a verificação se for igual a zero, ok. Mas se eu tiver munição, eu preciso fazer o que? Zerar ela para a gente poder, para o jogador parar de atirar. Então eu já vou estar sem munição. É isso aí que faz o sentido. Então tem que correr atrás de munição, senão eu vou morrer, não é isso? Faz sentido tudo aí. Vamos testar isso. Então, como a gente iniciou aqui com 20 balas, aqui o nosso jogador, vamos colocar aqui, por exemplo, 2 balas, só para a gente testar, para a gente não ficar aqui pressionando a barra de espaço. Então, se eu vim aqui, então eu vou dar 2 tiros, ó, 1, 2. Se eu apertar novamente, ó, tô apertando, o meu jogador não tem mais bala, por quê? A gente reduziu, não é isso? A gente está reduzindo. Então, não tenho munição, vou atrás da minha munição aqui no nosso cenário aqui, tá? Senão o meu inimigo vai me atingir e eu vou morrer, logicamente. Então, isso aí tudo faz sentido, tá, pessoal? Então, programar é raciocínio, tem que pensar em cada detalhe, porque senão fica furos aí, é isso que a gente não quer. Bom, vou terminando este jogo aqui, espero, ou seja, vou terminando este vídeo aqui, espero que vocês tenham gostado, entendido esta parte aí. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, divulgue o nosso canal nas suas redes sociais, deixa o seu joinha, compartilhe e é isso aí. Assim você vai estar ajudando aí o canal manter projetos como este. Eu vou ficando por aqui e retorno com mais outros vídeos. Um abraço, tchau, tchau.